Obrigado pelo convite, uma saudação calorosa, amorosa daqui do Brasil para todos vocês. Nesse último dia de setembro, parabéns pela iniciativa de falar sobre esse tema. O principal objetivo do Setembro Amarelo é quebrar o tabu em torno do assunto suicídio dentro da sugestão da Organização Mundial da Saúde, para que nós possamos veicular em todas as frentes, em todas as circunstâncias possíveis, aonde surja um ensejo de promover a saúde a partir de informações úteis para todos nós, todos os conteúdos alusivos à prevenção do suicídio, e isto é a condição fundamental para debelarmos as estatísticas, inflexionarmos as curvas de incidência de todos os males, doenças, morbidades e patologias. Informação salva vidas. Isso vale, por exemplo, para os casos de doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, informação ajuda, para a redução da incidência de casos de câncer, doenças do coração, tuberculose, todas as patologias, nós protegemos a população onde a circulação de informações sobre como enfrentar esses problemas não seja objeto de nenhum preconceito, de nenhum tabu. Isso também vale para suicídio. O suicídio é prevenível, mas o suicídio não é uma doença, não é uma patologia. É a culminância de um processo mórbido de dor, sofrimento, desesperança, um profundo desalento, desânimo em relação à vida. Então, hoje aqui, muito rapidamente, no tempo que tenho, farei uma breve explanação sobre as principais informações que têm origem na ciência médica, ligada à psiquiatria, ligada à suicidologia, à psicologia, às ciências da Terra na área da saúde, e farei, por fim, a abordagem sobre o que de mais importante me parece destacar quando falamos da abordagem espírita sobre o autoextermínio, sobre o suicídio. Primeira questão importante é que não é possível para nós, e aí eu já estou falando da ciência médica, da literatura psiquiátrica, psicológica, dos relatórios da Organização Mundial da Saúde sobre o assunto, estabelecer um estereótipo, o perfil do suicida. Todos nós, a rigor, em situações específicas de vulnerabilidade psíquica e emocional, podemos nos fragilizar diante da ideação suicida. O suicídio é um problema complexo e multifatorial. Os rótulos, os estereótipos e os perfis nos afastam das descobertas importantes da ciência alusiva a fatores de risco. Então, existem situações envolvendo aspectos biológicos, hereditários, culturais, comportamentais, psicológicos, que podem, dependendo das circunstâncias, determinar essa fragilidade à ideação suicida. Quando eu falo ideação suicida, não é pensar em suicídio. Pensar em suicídio não constitui em si mesmo um problema. O pensamento recorrente se transforma numa ideação, quase numa ideia que vai se tornando recorrente, e isso é um fator de risco. A gente precisa, portanto, entender que pessoas podem se sentir vulneráveis à ideação suicida, independentemente do credo, da fé, independentemente da formação, da escolaridade, da cultura, da formação profissional. A gente precisa ter esse conhecimento, quebrar a falsa tese de que apenas pessoas com tais ou quais características podem
realizar uma tentativa de suicídio. Vou repetir, então. Sim, o suicídio é prevenível e sim, todos nós, indistintamente, dentro de determinados fatores que podem sabotar a nossa vontade de viver, estamos sujeitos a isso. Isso vale, inclusive, para espíritas, católicos, evangélicos, budistas, judeus, islâmicos. A fé reduz risco, mas não nos blinda de experiências muito dolorosas de flertar com a ideação suicida. Isto posto, vamos passar, então, para os principais fatores de risco. Realizar uma tentativa, ainda que seja só uma tentativa, já coloca, segundo a Organização Mundial da Saúde, as pessoas, nessas circunstâncias, dentro do grupo em que há risco. Porque, por mais que essa pessoa que tenha realizado a tentativa afirme categoricamente que foi um deslize, um acidente, eu não estou mais pensando nisso, eu já estou bem, é preciso procurar ajuda especializada. A ajuda especializada, leia-se, psiquiatra ou psicólogo ou ambos profissionais. Precisa, porque a probabilidade de realizar uma segunda tentativa, isso é estatística, isso é literatura, é grande. Então, convém não arriscar. Uso de drogas lícitas ou ilícitas, de forma recorrente. Por exemplo, droga lícita, calmantes, anestésicos, remédios para dormir, o que seja, sem prescrição médica, modifica o sistema nervoso da gente, e isto é muito perigoso do ponto de vista de uma oscilação que pode se tornar hostil e nefasta à nossa resiliência psíquica e emocional. Automedicação é um mau negócio, principalmente quando a gente usa substâncias que alteram o funcionamento do sistema nervoso. Sem prescrição médica, isso pode ser um caminho muito, muito perigoso. As drogas ilícitas, como toda droga por princípio, para a gente chamar alguma substância de uma droga, a droga altera o funcionamento do sistema nervoso e pode precipitar momentos de euforia que são sucedidos por momento de uma dificuldade de sentir prazer. Porque o prazer passa progressivamente a estar ancorado na experiência do efeito daquela substância. E este sobe e desce. Essa montanha russa, ela demanda um preço muito caro para o usuário de drogas. Então, eu estou, no tempo que eu tenho, resumindo os fatores de risco. Um outro fator de risco importante é a mudança de comportamento da pessoa, que se torna eventualmente mais fechada, encapsulada em si mesmo, sem interação social, sem vibrar com projetos, com sonhos, com planos. Ela começa a ter uma existência muito, eu diria, rarefeita em termos de prazer e de sentido, de ter vontade de realizar coisas. E sem interação social. Isso pode ter várias causas possíveis. Uma delas, e convém checar, seria já a ideação suicida, que vai determinando a progressão do desalento, do desânimo, do desinteresse e da perda da esperança. Esperança é tudo. A gente não começa o dia, você não levanta da cama sem ter esperança. A esperança nos move. Para todas essas circunstâncias, existem outras, mas eu vou ficando por aí dentro do meu tempo, é muito importante, e eu ouvi isso de todos os especialistas que eu entrevistei para um livro que lancei alguns anos atrás sobre prevenção do suicídio,
e isso também está presente nos relatórios das organizações ligadas à saúde mental, a palavra-chave para a gente tentar interceder em favor de quem está em sofrimento é acolhimento. Não é julgamento, não é criticar a pessoa, não é ameaçá-la. Você não pode pensar nisso, isso é pecado. Isso vai contra as leis de Deus. Isso é um crime aos olhos de Deus. Não, 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 não. A gente precisa compreender a dor que a gente não está sentindo. Nós não podemos julgar a dor alheia, a gente não está debaixo da pele do outro. A palavra-chave é acolhimento. O acolhimento abre caminho para a confidência, abre caminho para a confiança, que é a chave para a pessoa que está em crise dar a volta por cima, ou, ainda que não acredite numa solução para si própria, a partir do acolhimento de quem a manifesta amor, manifesta compaixão, manifesta afeto. Você realiza esse movimento, se não por você, em consideração a quem te impressionou positivamente no sentido de ajudá-lo. Outro fator de risco, e esse na área da psiquiatria é muito importante, são as psicopatologias. A prevenção do suicídio passa pelo diagnóstico correto de transtorno de humor ou depressão, que é a mesma coisa, transtorno de personalidade, episódios de pânico, esquizofrenia. As psicopatologias, elas precisam ser diagnosticadas e tratadas, do contrário, elas podem servir de gatilho, elas podem determinar o agravamento dos momentos difíceis a ponto da pessoa flertar com a ideia do suicídio. De todas essas psicopatologias, que são diagnosticáveis e tratáveis, é importante dizer, a depressão seria a mais importante estatisticamente. Embora a maioria absoluta das pessoas diagnosticadas com depressão não realizem tentativas de suicídio, isso pode acontecer e a gente, antes de falar de depressão, precisa marcar a diferença entre depressão e estado depressivo. Não são a mesma coisa. Estado depressivo faz parte da vida. Estado depressivo são os momentos de dor e sofrimento. Nós sabemos que dor e sofrimento fazem parte da vida. E nós, espíritas em particular, sabemos que isso não apenas faz parte, mas existe uma leitura muito sofisticada, sábia, dos momentos difíceis, no sentido de que eles nos trazem ensinamentos. Portanto, a dor é pedagógica, o sofrimento é didático. Nós não sofremos por acaso. Nós temos, na cosmovisão espírita, a noção de que evolução demanda a superação das nossas imperfeições. E as nossas imperfeições causam muita dor e sofrimento. Egoísmo, orgulho, vaidade, cobiça, ganância, inveja, gula, sexolatria, tudo em excesso. E essa superação das imperfeições vai demandar o que nós convencionamos chamar de reforma íntima, que não é um processo simples, fácil, rápido. A dor tem o seu lugar, o sofrimento tem o seu sentido. A tristeza faz parte. Então, o estado depressivo é da vida, nesse plano e no nosso nível evolutivo. Essa compreensão nos liberta, porque a gente entende que o problema não é a queda, não é cair. A queda faz parte. Todo dia a gente erra, todo dia cometemos algum deslize, manifestamos de alguma forma alguma imperfeição. Esse não é o problema é a gente não reparar na importância de a cada queda se levantar, a cada momento difícil buscar forças para seguir em frente. Portanto, estado depressivo não é depressão. E é um desrespeito com os médicos quando a pessoa vai
numa ferramenta de busca, num oráculo digital, num Google da vida, faz pesquisa e diz: eu estou com depressão. Mas quem disse? Eu descobri. Isso é um desrespeito com um profissional de saúde que leva pelo menos uma década, juntando a formação, período de residência, treinamento e a especialização para poder fazer um bom diagnóstico. Então, estado depressivo não é um problema em si, é um desafio. A depressão é outra coisa. O transtorno de humor, ele altera a bioquímica do cérebro. As sinapses cerebrais ocorrem com maior vagar. É um movimento mais letárgico. E isso altera os protocolos de resposta de cada um de nós diante dos estímulos da vida. Então, a gente precisa ter o diagnóstico correto. Esse diagnóstico não vem por exames convencionais. É possível que um dia a ciência descubra como detectar a depressão por outros meios. Até o momento, é através da anamnese, de uma entrevista, de um questionário, que um psiquiatra submete a pessoa em depressão para checar como ela está, a qualidade do sono, as relações interpessoais, como está o apetite, como está o enfrentamento dos problemas no dia a dia. E tudo isso vai compondo um perfil que poderá, portanto, determinar o diagnóstico da depressão leve, moderada ou grave. Isso dentro daquilo que me foi possível entender da ciência psiquiátrica. E aí poderá ou não haver a indicação de um medicamento, que a gente vai chamar aqui de antidepressivo, que é a substância que tenta melhorar a qualidade das sinapses cerebrais. Antidepressivo, não deveríamos ter a expectativa de que ele funcione como um remedinho para dor de cabeça. Você compra na farmácia, daqui a algumas horas, melhorou. Não costuma ser assim. Você pode levar algum tempo, e esse tempo pode ser maior do que você gostaria que fosse. Porque é importante que a marca do antidepressivo e a dosagem, e isso leva tempo, para o psiquiatra descobrir qual seria a melhor fórmula para responder terapeuticamente de uma maneira positiva. É preciso ter paciência. O antidepressivo não me parece que seja a solução para a depressão. Concomitantemente ao tratamento da bioquímica do cérebro, importa o apoio psicológico. A gente não deveria confundir apoio psicológico como sendo o recurso necessário para quem está em crise apenas. Você não precisa vivenciar um momento difícil para procurar apoio psicológico. Os psicólogos são facilitadores. Eles são coadjuvantes na aventura do autoconhecimento. Eles possuem ferramentas muito importantes que ajudam a compreender, a gente a se compreender a partir das respostas que o nosso inconsciente manifesta, influências que temos desde a infância e que não temos propriamente a clareza de como isso se resolve, traumas do passado, vivências que ficaram fossilizadas no nosso ser e que determinam comportamentos. Portanto, é um privilégio viver um tempo em que os psicólogos podem nos apoiar, e eu estou falando aqui como espírita, na aventura do autoconhecimento. Quem está em depressão e tem o apoio psicológico consegue também alcançar com mais facilidade aspectos que podem corroborar em favor da depressão, ou pelo menos que não ajudam. É importante ter essa noção do quanto a psiquiatria e a psicologia podem nos ajudar a sair do fundo do poço. Agora, por último, mas não menos importante, no tempo que eu tenho, eu vou resumindo, acho de fundamental importância
que a gente não delegue apenas a médicos, psicólogos, psiquiatras, a tarefa de nós nos encontrarmos com o nosso eixo, redescobrirmos a vontade de viver. Nós precisamos ser amigos de nós mesmos. A gente precisa se ajudar. E, às vezes, já pequenos movimentos com grande repercussão no nosso universo íntimo. Por exemplo, quem gosta de ver televisão, se a programação da televisão lhe causa angústia, ansiedade ou tristeza, desliga a televisão ou muda de canal. Controle remoto está na sua mão. Não consuma conteúdos que lhe deprimam, lhe agravem um estado mórbido de desesperança. Leituras edificantes e inspiradoras, passeios, eventualmente próximo de casa ou do trabalho, que lhe deem prazer pela paisagem, pela experiência de interação com lugares que têm significado importante para você. Ter mais proximidade das pessoas que te animam, que te divertem, que te colocam para cima. Ter cautela e precaução em relação às pessoas que são tóxicas, que são pessoas que te colocam para baixo, que te chateiam, né? A gente precisa ter mecanismos de autodefesa. A música, a gente sabe que existe a musicoterapia, a música é vibração. A música tem uma função importante na nossa frequência mental. Então, boas músicas, a sua trilha sonora, o teu soundtrack, qual é a música que te coloca de uma maneira mais altiva, altaneira, na direção da vida? Tudo isso são pequenos tijolinhos para erguermos a fortaleza da autoestima e da confiança na vida. Portanto, não dá para ficar só no remedinho, no apoio psiquiátrico ou psicológico. Tudo isso é importante, tem o seu valor. A parte que nos cabe, fundamental. Aí eu vou entrar na seara espírita, nesse capítulo, para dizer que nós precisamos entender que tudo é energia, tudo é vibração. Então, quando a gente está de mal com a vida, quando a gente está muito para baixo, eventualmente diagnosticado com depressão ou transtorno de ansiedade, ou o que seja, o passe magnético, a fluidoterapia, que para nós espíritas significa o compartilhamento de fluidos medicamentosos, de uma irradiação positiva, que remove detritos mentais, impurezas, miasmas, formas de pensamento que atrapalham a nossa jornada. Quando a gente consegue, portanto, melhorar a qualidade da nossa psicosfera, e aqui eu estou usando a expressão muito cara, a André Luiz, nas psicografias, através de Francisco Cândido Xavier, esse campo eletromagnético à nossa volta, a fluidoterapia ou o passe magnético atuam diretamente nessa profilaxia, nessa limpeza. Mas isso não adiantará nada se a pessoa que recebe o passe não compreende que ela não pode ter uma postura, com perdão do trocadilho, passiva. Ela precisa contribuir para uma sintonia. Ela precisa estar aberta para aquilo, para que aquele fluido realize esse movimento de depuração e limpeza. Tudo isso que eu estou falando, portanto, corrobora na direção da saúde. Lembrando que a definição de saúde da Organização Mundial da Saúde, OMS, não é a ausência de doença. A saúde integral compreende a saúde física, a saúde mental e a saúde espiritual.
Então, a saúde é um trabalho de cada dia. É a qualidade do alimento, é a qualidade do sono, é a qualidade das relações interpessoais, é a sua espiritualidade, a sua visão transcendente ou mística. Tudo isso é um combo de fatores que nos deixam mais predispostos à vida ou mais desalentados e sem esperança. Uma outra questão que me parece importante destacar no âmbito da suicidologia é que não há uma única causa possível. Estou falando ainda da ciência da Terra agora, da ciência médica. Não há uma única causa para justificar um suicídio. Certamente haverá uma causa mais importante ou preponderante. Mas os suicidólogos afirmam que esta causa preponderante sozinha não terá o poder de inspirar o ato suicida. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que se mata porque descobre-se traída pelo seu grande amor. E ela deixa uma carta e afirma categoricamente: fui traída, ele ou ela era o amor da minha vida e agora a minha existência não faz sentido, para mim acabou. Muito bem. Um suicidólogo haverá de fazer a seguinte leitura dessa situação. Certamente, a traição amorosa foi determinante para esse ato translocado de perturbação, esse impulso para tentar calar uma dor. Entretanto, não explica em si mesmo ou em si mesmo essa decepção o ato. Por quê? Porque se todas as pessoas traídas amorosamente nesse planeta se matassem, muitos de nós aqui não estaríamos participando desse encontro nessa manhã, aqui no Brasil manhã, tarde aí de Portugal. Portanto, eu diria que a maioria absoluta das pessoas traídas não se mata. Não se mata. Aí o suicidólogo haverá de dizer: precisamos rastrear a vida dessa pessoa para saber por que ela decidiu se matar a partir da traição amorosa. Por exemplo, como foi a infância dessa pessoa? Especialmente de 0 a 7 anos, quando a moderna pedagogia, e não é de agora, já se sabe isso há algum tempo, o Espiritismo confirma isso, nesse período da infância, os miúdos, é o período em que nós mais estamos abertos a toda e qualquer influência à nossa volta. É quando se forjam valores, princípios, caráter nas crianças. É quando é mais fácil aprender um idioma, porque a gente está completamente aberto a tudo que ocorre à volta. Somos esponjas ambulantes. O desamor, a rejeição na infância, uma criança que é alvo de muito desprezo, de muita falta de carinho, de afeto por parte de pais ou responsáveis, ela terá aí uma fratura emocional que a acompanhará ao longo da vida. Ela não é que as pessoas que vivam isso sejam ou integrem grupos de risco suicida. Não. Tem muita gente que enfrenta o desamor e vive sem o risco do autoextermínio. Agora, se eu fui traído amorosamente, a minha infância, ela é o registro desse desamor que fica entranhado e fica fraturando o meu coração e a minha autoestima. Eu vou começar a entender a razão pela qual uma pessoa que sentiu-se abandonada pelo parceiro ou pela parceira, sentiu-se traída, encontrará talvez menos motivos para acreditar em si mesma e que um novo amor é possível. Uma outra questão
importante. E aí vai no território da fé. As pessoas que têm alguma crença numa força superior, e não precisa ter religião para isso, você pode não ter religião, mas acreditar numa força superior. Todos nós que temos alguma crença numa força superior, num momento de profunda angústia existencial, é normal que antes de flertar com a ideia do suicídio, a gente evoque essa força superior. Portanto, lembrar que Deus existe no momento de muita aflição é algo que até os ateus ou materialistas fazem. Essa ideia de que existe uma força superior que possa me proteger também funciona como um anteparo, um elemento que dificulta o rompante da razão, da lucidez, na direção do autoextermínio. Não blinda totalmente, como eu disse, mas é um fator de proteção. Eu não vou me matar porque Deus está lá. Porque essa força superior, do jeito dela, haverá de me ajudar. Então, uma pessoa que se descobre traída amorosamente, com muito sofrimento, se ela tem uma crença numa força superior, poderá, a gente não está falando aqui nada no campo das ciências exatas. Estamos falando de situações. Eu comecei a nossa conversa lembrando que suicídio é um problema complexo e multifatorial. A gente não vai rotular ninguém nem nada. Cada caso é um caso. Mas na área da suicidologia, sim, existem trabalhos mostrando que no território da fé ou da crença, essa ideia de uma força superior tende a reduzir o impulso na direção do autoextermínio. Agora, eu vou falar da visão espírita sobre suicídio. Em primeiro lugar, a doutrina dos espíritos, ela afirma o que a maioria absoluta das religiões e tradições espiritualistas do Oriente ou do Ocidente dizem. O suicídio, em nenhuma hipótese, significa alívio ou solução para os problemas. Esse é um ponto bem interessante. Agora, nenhuma outra religião ou tradição espiritualista revela tantos detalhes e pormenores sobre a vida espiritual de uma forma geral e a situação espiritual do suicida em particular, como a doutrina espírita. Então, o primeiro problema enfrentado à luz do espiritismo pelo suicida é descobrir-se vivo, porque a morte não existe. Na verdade, o suicida não quer morrer, ele quer calar uma dor. Ele quer desaparecer. Posto que a morte não existe e nós não desaparecemos, é o corpo orgânico que pode colapsar a partir de um ferimento letal. Primeira decepção do suicida é descobrir-se vivo e portador da mesma dor, agravada por outros fatores. O primeiro deles, o sentimento que o suicida causa a terceiros, amigos, parentes, colegas de trabalho, que ficam muito instáveis emocionalmente, muito doloridos. É que essa dor, esse desapontamento, eventualmente, essa decepção, sejam projetados na direção do suicida, como se fossem petardos. Para nós espíritas, o pensamento tem força e direção. A notícia do suicídio de um ente querido, o que vai determinar emocionalmente em nós é dirigido a esse suicida. Ele vira um catalisador das emoções, invariavelmente muito dolorosas, que ele causou aos outros. O segundo ponto importante é a dificuldade de se desvencilhar rapidamente do corpo físico, embora morto. E aí, Ivone Pereira, no livro Memórias do Suicida, afirma que todos nós, quando viemos ao mundo, na condição de encarnados, há um planejamento prévio que antecede a encarnação, e esse planejamento prévio determina quem será meu pai e minha mãe, qual será meu código genético, em que período, em que lugar, em que circunstâncias, de maior ou menor probabilidade de saúde ou doença,
recursos financeiros. Há todo um planejamento prévio que antecede a encarnação. E um item importante é o tempo de vida, o estoque de fluido vital. O suicida, ele precipita o retorno à pátria espiritual e há um estoque de fluido vital residual que não se dissipa rapidamente. E é esse fluido vital que determina a conexão do corpo físico com o perispírito, com o corpo astral. Essa conexão, enquanto existir fluido vital, permanece. A irradiação das informações do corpo morto para o espírito imortal haverá de prosseguir até que esse fluido se dissipe. Não é uma sensação agradável. Uma outra questão, eu estou vendo o reloginho, meu tempo está chegando ao fim, eu vou correr aqui. Uma outra questão importante diz respeito, e isso eu, pesquisando uma entrevista de Francisco Cândido Xavier, uma apresentadora famosa que já desencarnou aqui no Brasil, Hebe Camargo, Chico diz que o dano causado pela lesão que determinou o suicídio, dependendo da parte do corpo físico que isso acontecer, haverá um dano no corpo espiritual, no perispírito. Uma pessoa que resolve, por exemplo, disparar uma arma, um tiro, no centro do sistema nervoso, segundo Chico, haverá o comprometimento dessa parte do perispírito, que é a forma do corpo físico na encarnação vindoura. Certos casos, não todos, certos casos de idiotia ou loucura têm origem nas sequelas de um suicídio por este meio, por essa forma, em vidas passadas. Da mesma forma, uma pessoa que sofre danos terríveis ao pulmão, no sistema respiratório por afogamento, uma pessoa que se matou afogando-se no rio ou no mar, saturando os alvéolos pulmonares de água doce ou salgada, haverá o comprometimento dessa parte do corpo no perispírito, que é a forma dos corpos para encarnações futuras. Pessoas que têm graves problemas respiratórios não associados ao tabagismo podem ter, não é todo o caso, mas podem ter a repercussão de um gênero de morte, até por inalação de gás ou de fumaça também, saturou os alvéolos pulmonares, do que determinou a cessação da vida orgânica. Isso repercute na vida futura, na Terra, no corpo físico. Eu não quero avançar muito tempo, eu sou muito obediente às regras. Existem outros fatores associados a sequelas do suicídio, pode levar até 2 séculos para a recomposição plena das lesões determinadas no perispírito pela lesão autoprovocada voluntariamente. Então, temos uma questão que é muito séria do custo que é 1 segundo de invigilância, de distração, 1 segundo de impulsividade, que é um fator de risco. Existem pessoas que são impulsivas, não sabem contar até 10 para se acalmar um pouquinho e podem, num gesto tresloucado, determinar a cessação da vida física. Por último, para encerrar minha fala, combinado era 40 minutos, me perdoem. O Espiritismo é o Consolador prometido. Quando a gente se aproxima da doutrina espírita, a gente aprende, pela cosmovisão espírita, que não há penas eternas. Nós entendemos Deus como soberanamente justo e bom, e Deus não nos condenaria para sempre, para toda a eternidade, por um momento de fraqueza ou deslize. Muitos de nós já fomos suicidas no passado. Nós precisamos de amor e não de crítica para seguir em frente. Nós precisamos de outra chance.
Nós precisamos nos preparar novamente para um novo mergulho na carne, para realizar aquilo que nós precisamos fazer para dar um passo à frente, nos graduando nos caminhos da evolução a um outro gradiente de aprendizagem, de exercício amoroso, de desapego e desprendimento, de altruísmo e de caridade. Isso é um aprendizado. O suicídio é um percalço sanável no seu tempo. Cada caso é um caso. No livro Céu e Inferno, no capítulo do suicídio, há 9 relatos de suicidas, os mais diferentes casos e situações. Cada suicida experimenta um dissabor bem, eu diria, equivalente à soma dos acertos e erros desse espírito igualmente imortal, nosso irmão. Existem singularidades, a providência divina atua, mas a lei de ação e reação, ela é imutável, uma lei moral do universo, assim como o livre-arbítrio. Nós colhemos os frutos da nossa semeadura. E nós precisamos entender em que circunstâncias o livre-arbítrio, que pode avalizar o ato suicida, demandará em termos de consequências, de efeitos que não são favoráveis e que não nos ajudam rigorosamente em nada. O suicídio é perda de tempo e de energia. É um sofrimento difícil de descrever, mas ele passa. Como disse Chico certa vez, isso também passa. Nunca estamos sós. Nossos guias e mentores estão sempre à nossa volta, mas porque o livre-arbítrio é soberano, eles também respeitam quando uma determinada escolha não nos favorece. Haveremos de colher os resultados dessa semeadura, mas nunca nos faltará amor, assistência, caridade, boa vontade para que a gente retome o prumo, encontre novamente o caminho, a caminho da luz. Obrigado pela atenção, fico no aguardo das perguntas. Eu já vim com algumas perguntas prontas de algumas dúvidas operacionais que a gente tem aqui. E tem as outras dúvidas que a gente fez a triagem com o que o pessoal trouxe. Na sua primeira abordagem, no início da sua abordagem, você tocou num ponto que nos toca num ponto nevrálgico nosso. Existe um tabu sobre falar sobre o suicídio e sobre como falar sobre o suicídio, ao ponto que muitas das vezes a gente diz aqui, não, nós não falamos de suicídio, nós falamos sobre prevenção ao suicídio. É claro que os temas se misturam, é um fato, mas é muito mais uma fala no sentido de ser mais preventivo. Qual é a melhor solução? Qual é o melhor posicionamento, o mais acertado e o mais assertivo nessa fala direcionado à prevenção? Olha, a Organização Mundial da Saúde se deteve nessa questão e já lançou mais de um relatório explicando pormenorizadamente qual é o procedimento. Nós precisamos falar de suicídio como problema de saúde pública ligado à saúde mental, identificando os fatores de risco, orientando as pessoas sobre quem procurar no momento de fragilidade, os serviços de apoio emocional e prevenção do suicídio, eventualmente por telefone ou pela internet, onde a pessoa consegue desabafar, não é uma rota terapêutica, é uma rota de acolhimento, de um ambiente que permite que você consiga desabafar, e o desabafo produz efeitos muito interessantes de recuperação do equilíbrio mínimo necessário para você prosseguir. Existem serviços de teleatendimento na área da saúde que também são muito importantes e têm o seu nível de eficácia. A informação que promove a desmistificação, que traz a informação segura da área da ciência, para que não se façam especulações na direção das fake news relacionadas ao suicídio. Tudo isso é para o bem. O suicídio, ele
falar sobre suicídio não é bem-vindo, por exemplo, em novelas, filmes, músicas, peças de teatro, livros, reportagens jornalísticas, quando você não presta atenção no chamado gatilho, triggers. O gatilho é a forma com que, ao abordar a temática do suicídio, as pessoas que estão em sofrimento, ao acessarem esse conteúdo, podem se sentir encorajadas a cometer suicídio. Eu vou dar um exemplo, que foi uma série da HBO, se não me engano, chamada Os 13 Porquês, que foi muito criticada porque possuía gatilhos. Didatizava o suicídio, digamos assim. Foi a série de maior sucesso junto ao público teen, ao público adolescente da história dessa emissora, provedora de conteúdo. E eles tiveram que voltar atrás, eles reconheceram o erro. Então, é disso que estamos falando. Eu comecei dizendo que não se faz prevenção de nenhuma doença, mal, transtorno, morbidade, patologia, sem informação. Isso vale para o suicídio. Ótimo. Um outro ponto aqui importante é sobre o ponto desesperança. Essa quebra da resiliência, ou o nosso ponto de quebra. Considerando aí o nosso dia a dia complexo, com os nossos desafios, como é que fica essa questão da desesperança e como a gente pode atuar para que ela não se alargue, considerando esse desafio do dia a dia, que não é um desafio trivial. Cada pessoa tem a sua necessidade, as suas dores e os seus sofrimentos. Mas o que a gente sugere, o que se sugere hoje, enquanto terapêutica ou prática, para se evitar esse contexto do alargamento da desesperança, considerando uma das grandes causas que levam o indivíduo ao suicídio? Bom, eu vou falar aqui como espírita. O espírita, ele não presta atenção na foto, ele presta atenção no filme. Eu não vou fazer juízo de valor da vida ou da morte circunscrevendo o meu olhar no momento presente no fotograma. O meu olhar é sistêmico. Eu sou um espírito imortal. Eu venho de centenas ou até mais de 1000 encarnações passadas. Eu sou a soma de todas essas encarnações. Essa é apenas mais uma. E temos uma questão, vivemos um tempo onde as crises se multiplicam. A crise política, a perda da credibilidade da classe política e a dificuldade de você promover o sistema democrático, a onda da ultradireita, encontrou aí uma brecha para se manifestar, porque quem representa o poder enquanto eleito nem sempre honra o compromisso assumido em campanha. Isso desgasta o nível de confiança nos representantes políticos. Temos uma crise de representação política, temos uma crise econômica global. Eu diria, ou a gente corrige o rumo do planejamento econômico, ou a gente vai manter e perpetuar a desigualdade brutal e a perda das condições do planeta suportar o crescimento ilimitado do setor público ou privado, lucro pelo lucro. Temos uma crise ambiental, uma crise climática, temos uma crise educacional, temos o desafio da inteligência artificial chegando, temos o desafio do mercado de trabalho sendo reconfigurado a partir de novas tecnologias e novas profissões. Múltiplas crises típicas de um período de transição. Esse é o ponto. O espírita, por definição, deveria compreender que isso que está acontecendo agora foi previsto. E que a gente sabe que é um período de turbulência. E é um período de mudança. E que a resultante da mudança será melhor. A depuração é dolorosa, mas o resultado é excelente.
Existem remédios amargos. E nem por isso eles deixam de ser importantes. Existem cirurgias delicadas que vão ter sequelas, eventualmente um tanto doloridas. Nem por isso elas deixam de acontecer, porque elas precisam acontecer. Então, a gente precisa ter essa coragem de fazer a melhor leitura da situação. A nossa visão não é imediatista. A nossa visão não é de curto prazo. A nossa visão é sistêmica e ela é a visão do espírito imortal. Nós viemos de longe e nós não temos fim. Estamos aqui de passagem e, enquanto estivermos aqui, faremos o melhor ao nosso alcance, em benefício nosso, daqueles que estão conosco na jornada e daqueles que virão depois. Essa é a ética espírita, essa é a ética cristã. André, só aproveitando a ocasião e indo para a última pergunta, já abusando um pouco do seu tempo, existe um fator que a gente sempre toca e eu gostaria da sua opinião, a sua expressão sobre ele, é a família. O entorno social como relevante, as relações de qualidade, as redes de suportes, mas, sobretudo, a família. A gente entende que ela tem papel importantíssimo na formação da humanidade. Mas, nesse caso em específico, o que você tem a dizer sobre a atuação da família no contexto de prevenção? Um dos fatores de risco suicida é a falta de sensação de pertencimento. Muitos casos de suicídio têm lugar a partir da dificuldade de uma pessoa se sentir acolhida, amada e respeitada num determinado núcleo, onde ela encontre força, refúgio, conforto, amparo. O núcleo mais importante é o núcleo familiar, porque ele nos referencia dentro da sociedade. Ele, no caso, é a primeira experiência que nós temos de afetividade, de respeito, de amor, de tolerância. Em tese, portanto, a gente vai dizer: precisamos entender o papel da família na constituição do nosso ser, nas dimensões psicológicas, afetivas, emocionais, e isso robustece a nossa coragem de seguir em frente e de viver, porque nos momentos difíceis, a nossa expectativa é de que, mesmo quando o mundo nos vire as costas, a família está nos aguardando para nos abraçar, nos acolher e nos fortalecer. Agora, eu quero deixar claro uma coisa. Aqui no Brasil, em particular, há aqueles que se dizem cristãos, mas só aceitam um desenho de família, um modo de pensar a família. Homem, mulher e filhos. Fora disso, não há família. Eu não penso assim, não encontro no Espiritismo nenhum lastro para confirmar esse dogma, esse engessamento da noção de família. Eu conheço casais homoafetivos que têm filhos e a justiça brasileira reconhece nos casais homoafetivos o direito à adoção e eles têm o desempenho excepcionalmente acima da média dos casais que não são homoafetivos. Eles parecem mais preocupados em cuidar de detalhes que normalmente passam despercebidos nos núcleos, digamos, convencionais de família. Então, que a gente exercite o nosso olhar de amor. O amor, que é a essência e é a síntese do Evangelho, ele é o regente das relações familiares. Existem muitos casais heterossexuais que a sociedade reconhece e diz: que lindo casal, que maravilha de casal. E nos bastidores não há respeito, não há
eu diria, uma relação estável do ponto de vista desse amor, em que um e o outro compactuam essa troca de afetividade e de intimidades de uma forma muito sincera e honesta. Há muitos casais heterossexuais onde o casamento só é no papel, não acontece de fato. Julgar as pessoas pela orientação sexual delas é algo que a doutrina espírita não valida, não assina embaixo. Aqui no Brasil, pessoas que não são heterossexuais têm vergonha, às vezes, de entrar numa igreja evangélica ou católica, porque não são aceitas, são alvos de preconceito. Na casa espírita é nosso dever acolher, dar suporte e ajuda, não julgá-las pela orientação sexual. Em bom português, no plano espiritual, após o desencarne, haverá muita gente que vai achar que heterossexuais, por serem heterossexuais, já têm uma pré-condição favorável a caminho da luz. Isso não é verdade. Não se mede o nível evolutivo das pessoas pela orientação sexual delas. E tudo isso tem a ver com família. Aceite seus filhos como eles são. Respeite-os, oriente-os, acolha-os e ensine a eles o amor que você julga seguir, sendo espírita e cristão. André, obrigado. Aqui a gente tem uma frase que é comum, mas a gente fala muito. O que une a vida é o amor, e o resto é o resto. Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelo seu trabalho, obrigado pelo livro, mas, sobretudo, pelo trabalho na causa. Muito obrigado mesmo. Em nome da ECA e em meu nome.